É muito pênalti. Não foi pouco pênalti, não. Eu até participei da GTV e falei que foi um pênalti gigantesco. Ele foi um strike no Tapia e tem um impacto enorme, gigantesco na jogada. Isso é muito pênalti. Muito pênalti. E o VAR foi criado exatamente para isso. Mas foi muito pênalti. Foi muito pênalti. É gritante o que aconteceu, assim. Foi muito feio, de fato. O pênalti que ele não deu no Tapia, quando o jogo estava 2-0, é inacreditável o VAR não chamar. Vocês me desculpem, mas o VAR no Brasil é uma vergonha. Nunca viví algo igual de escandaloso como hoy. PC de Oliveira e Felipe Melo se revoltaram com a arbitragem no clássico entre São Paulo e Palmeiras. Um lance polêmico de pênalti deixou todo mundo indignado e a discussão tomou conta das redes sociais. PC de Oliveira, ex-árbitro, detonou a decisão da arbitragem, enquanto Felipe Melo não poupou palavras para criticar. Será que o juiz errou mesmo? E o VAR, por que não chamou? Se liga aí no que eles falaram e tire suas próprias conclusões. Morumbis. E acontece isso daí, ó. Caramba, gente. Ah, mas foi sem querer, Rizé. Ó, tudo bem, Foi sem querer. Não, é que o Abel falou que foi sem querer. O Alan escorregou, né? É, ele escorregou. Isso inaugura um outro nível de erro na arbitragem brasileira. Sim, isso aí é... Eu acho que o próprio Alan, a maneira que ele fica no chão, ele fala, sabe, eu sei que vai dar pênalti. Moiou. Na hora ele fala, ai, deu ruim. Não tem como falar assim, a gente tem que ser bem realista aqui, tem que passar por... É pênalti claro. Que isso? Pênalti claro. Tava 2-0. Sem querer também é pênalti, né? Pô, Depois vem a virada. pênalti claríssimo. Não, na era do VAR, Isso é um eu vi pênalti poucos claríssimo. pênaltis tão claros como esse não serem marcados. Cara, e aí, Poucos não isso sei se eu aí- vi algum. Ô, Losete, isso aí é culpa do VAR, né? Porque o VAR culpa ele dos tem, dois. ele tem É. que chamar, né? Não, Ele Aí é culpa dos ele dois, tem que porque... falar pro Ramon Abate. Mas o Ramon tá na frente, Denilson. O Ramon tá na frente, cara. O Ramon viu toda a jogada, dele é pelo amor de perfeito, Deus. ele marcar esse FIFA. pênalti. Exatamente. Não tem desculpa. Que é isso, cara. é absolutamente inexplicável esse lance. Você Chega a marca- ser você marca engraçado. o pênalti. Então, assim... O São Paulo vai... Sim, obviamente o pênalti você também pode errar, mas se faz o terceiro, você mata o jogo, pô. Praticamente mata o jogo. Clássico, cara. Ah, isso aí tem uma interferência direta na liderança do campeonato. cara. Não só no resultado. O juiz deu cartão amarelo pro Andreas Pereira. Era pra vermelho? Era pro vermelho. Pra mim, sim. É em cima. Olha só, a jogada, Em cima o São do Marcos Paulo, Antônio. o Rigoni foi expulso, uma jogada semelhante contra o Fortaleza. Ele fez uma jogada, foi a mesma coisa com o Davidson e acabou sendo expulso também. Acho que é no mínimo o VAR, uma jogada de VAR. Assim, para expulsão eu tenho propriedade para falar, acreditem. Então, para mim, pelo menos VAR. Pelo menos VAR. Bom, vamos iniciar a votação aqui no estúdio. Felipe, pra você, qual é o erro? Você acha, eu sua opinião, inclusive, que um desses aí não foi erro, né? Pra você, qual foi o erro grave desses Pra aí? mim, o erro mais grave, assim, mas com muita diferença, foi o pênalti do menino do Alan, né? Do Palmeiras. Assim, foi um pênalti. Tapia. Foi sem querer, mas foi muito pênalti. Foi muito pênalti. Pra você? Eu fico entre esse e o do Marlon também, que não é Eu ia pênalti. citar o do Marlon. O do Marlon também foi ridículo. Mas eu vou ficar nisso aqui, que isso aí tá. Você sabe que eu sempre procuro, assim, eu tenho um lado poliana, assim, um lado que eu tento entender o que levou a arbitragem a, por exemplo... Então você vai sofrer hoje, hein? Eu queria entender, cara, por que o juiz... vai por que o VAR sofrer não hoje. chamou? Vai dormir hoje, Zé. Você vai dormir óbvia. Eu Você vai- queria entender o motivo. Vai sofrer um pouquinho hoje pra entender, porque eu vou falar pra você, nem o PC vai explicar pra nós, a gente vai conseguir entender, irmão. Porque nem o PC vai O PC não vai já conseguir. Tá alongando lá já, daqui a pouco ele entra aí na passada, vai explicar, a gente não vai entender. E pra você, qual que é Cara, o mais grave? do Marlon ali, ele já vem com o braço alto, né? Que normalmente quando a interferência do VAR vem, ele busca o ponto de contato. E o ponto de contato ele já tá com o braço aqui, então não foi nada. Eu tô em dúvida se eu falo do Marlon ou se eu falo esse do Alan. Porque esse do Alan, assim, é gritante o carrinho que ele dá. Ah, escorregou. Mas ele pega o jogador do São Paulo. Então nessas possibilidades que colocamos na nossa enquete aí para você votar, aliás o QR Code tá aí na tela para você participar com a gente, eu vou ficar com o pênalti do clássico. Esse do Alan, em cima do jogador do São Paulo. Ramon? Olha, primeiro dizer que a arbitragem fez com o nosso campeonato hoje não, esse final de semana foi um escárnio com o nosso futebol. Esses erros aí são erros crassos, na minha opinião. Mas o pênalti hoje do Alan no Tapia, pra mim, foi uma coisa absurda. O Ramon Abate Abel tava o quê? 5 metros, sei lá. Ninguém na frente 7 dele. metros pra ele ver. E momentaneamente ele já balança o braço, cara. Isso pra mim, assim, foi um lance capital do dia. Foi esse pênalti que o Ramon não deu em cima do Tapia. Cara, eu fico pensando assim, o Brasil tem tido um critério alto de intervenção, né? Os pênaltis que a gente viu marcados a favor do Bragantino,
a favor do Inter nesse meio de semana. Lances que, assim, penalidade mínima, o VAR chama. Esse é a penalidade máxima das máximas. E o VAR não chamou. E o VAR não chamou. Então, por isso que eu queria realmente entender o que levou. O juiz errou no campo, tá claro. E aí, o que levou o VAR, diante de uma imagem que é tão clara, a não recomendar a revisão? Esse lance cria a escala dos outros lances. Então, os outros lances, assim, ó, na escala pênalti do Alan no Tapia, esse é quanto? Entendeu? Aí você fala, 8 de 10, 7 de 10. Esse lance, falei, ele inaugura um novo nível de erro, assim, porque o erro do Ramon Abate-Abel, e aí você tinha no VAR Hilbert Estevam da Silva, Fabrício Porfírio de Moura era o assistente, Adeli Mara Monteiro era outro assistente, José Alexandre Barbosa Lima era o observador. Então são 4 pessoas revendo esse lance no monitor o tempo todo, com vários ângulos, e não recomendaram a revisão. Então, assim... Gosto, perfeito isso. Tem que expor realmente os nomes que estavam ali em cima, lá com todo o monitor, com um monte de, já sabe, vários, não existe, sabe? Não existe. É realmente gritante o que aconteceu, assim. Foi muito feio, de fato. Agora, foi feio, sem dúvida, eu acho que não tem nem discussão. Mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Eu queria falar. O quanto... Porque, assim, a gente agora tem um desafio. Foi um erro crasso de arbitragem, quando estava 2-0. E foi uma virada incrível também do Palmeiras. E aí como é que a gente faz a balança? O peso que a gente vai dar à arbitragem e a virada incrível que o Palmeiras teve hoje no Morumbi? Acho que não tem balança. Os dois estão do mesmo lado. São coisas que se somaram no jogo. A boa atuação do Palmeiras no segundo tempo, a reação com as substituições e a ajuda que teve das decisões da arbitragem. Principalmente nos lances de pênalti e da não expulsão do Andreas. Acho que tá tudo no pacote. E não tem como não falar. Não tem. Porque influenciou diretamente no resultado. Se a gente pudesse... Vamos imaginar que não tivesse acontecido nada de polêmica de arbitragem. A gente já tá aqui elogiando o Palmeiras pra caramba. Antes de trazer o PC... Vamos mostrar a revolta do São Paulo? A pulsação dele já tá lá em cima. Já. Vamos mostrar a revolta do São Paulo? Vamos mostrar. O que falaram? Você tá no gelo. O Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol, e o técnico Crespo. E aí o PC vem falar se eles têm razão nessa bronca toda que o São Paulo demonstrou depois da virada que o Palmeiras aplicou hoje no Morumbi. Ah, tem razão. O pênalti que ele não deu no Tapia, quando o jogo estava 2-0, é inacreditável o VAR não chamar. Depois a entrada do Andreas por cima, sem maldade, o pé dele passou por cima da bola, no meio da canela do Marcos Antônio, e também não ser expulso, e o VAR não chamar, é inacreditável. Onde está o VAR? Que interfere em todo momento quando não é para interferir. E quando é para interferir, não interfere. Vocês me desculpem, mas o VAR no Brasil é uma vergonha. Personalmente, nunca viví algo igual de escandaloso como hoy. Nunca. Tengo 50 años, 32 años de fútbol, como jugador y como entrenador. Hace 32 años. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada tan evidente. Rapaz. PC, chega mais, cara. PC, tá abafado já, né, pai? Vem na passada, vem. Respira fundo, irmão, que hoje você vai ficar até meia-noite e meia com nós. Você tá nessa vibe do Crespo aí também? De escândalo, nunca vi nada igual? Não, já vi coisa igual. Até pior. Até pior, exato. Como é que você tá? Meu prazer, Denilson Show. Belezinha? Você tá bem? Fica à vontade aí, tá? Prazer, desenrola aí, irmão. Isaac. Tá bem? Tudo bem? Comigo tá Trabalhar tudo bem. pouquinho? Pouquinho? Você é Vai louco. ficar até 1h da manhã com nós aí? Vamos lá. PC, muita gente tá dizendo que foi roubada nessa rodada. Muita gente. Aliás, desde quarta-feira, se a gente olhar a rodada passada, o jogo foi desse nível aí que falou o Crespo. Nunca vi nada igual, maior escândalo da vida. Você concorda com isso daí? Boa noite, Rizek. Boa noite, Rizek. Boa noite, amigos. Boa noite para todo mundo que está ligado no fechamento. Realmente foi uma rodada, eu não vou falar que foi uma rodada para esquecer, porque erros assim a gente não pode esquecer. Acho que tem que servir como parâmetro para melhorar a arbitragem, né? Chamar todo mundo, mostrar lance por lance, tentar entender a cabeça do VAR, por que não chamou num lance tão evidente como comentou o Crespo. É uma pena que a CBF não está divulgando os áudios quando não tem a interferência do VAR, como ela fazia no passado. Ela só divulga áudio quando tem mudança de decisão. Mas esse era um lance que tinha que ser divulgado para a gente tentar entender o que se passou na cabine. Ontem no Troca, você comentou que a CBF parou de fazer aquela análise que eles divulgavam às terças-feiras. E o motivo é muito prosaico de por que a CBF parou de fazer. Você sabe qual é o motivo? Não, exato.
Eles acharam que a repercussão na mídia estava muito ruim. Estava repercutindo mal a maneira como os comentaristas debatiam as próprias análises da CBF, pararam de fazer por causa disso. E a gente, por causa disso, a gente deixa de saber qual a posição da entidade para cada lance polêmico da rodada. Essa é a razão pela qual, onde você perguntou, essa é a razão pela qual a CBF parou de divulgar esses vídeos. E foi uma medida anunciada com bastante ênfase, né, no início do campeonato. Esse trabalho feito pelo Comitê de Especialistas Internacionais, formados pelo Sandro Ricci, pelo Rizzoli, da Itália, e o Nestor Pitana, que hoje é presidente da Comissão de Arbitragem do Equador. Mas acho que, independentemente da repercussão na mídia, acho que o intuito da formação desse grupo era para trazer um equilíbrio e um critério na atuação dos árbitros. É uma pena que esse é o motivo, né? Porque eu acho que quem está lá trabalhando na parte técnica não pode, claro que tem que ouvir a mídia, não pode ficar lá numa bolha, mas tem que pensar na melhoria, tem que pensar na questão do critério, na questão daquilo que pode ser melhorado para a arbitragem. E os 3 profissionais com a experiência internacional, apesar de não estar aqui no dia a dia, eu acho que a CBF deveria ter feito um investimento muito maior, não só com a análise de lance, mas com a permanência de um grupo maior de trabalho, com mais pessoas ainda capacitadas, né, com experiência para desenvolver a arbitragem. Eu não consigo entender o porquê que o VAR não recomendou a revisão. A gente tem no campo o Ramon Abate, que é um árbitro experimentado, é candidatíssimo à Copa do Mundo no ano que vem fazendo bons jogos, vem de uma sequência de bons jogos importantes no campeonato. Inclusive apitou na quinta-feira Palmeiras e Flamengo e Cruzeiro. E estava próximo do lance, acabou tendo a sua convicção. E na cabine do VAR, o Wilbert, que foi lançado esse ano na Série A com mais frequência, 17ª partida, mas que deveria ter recomendado a revisão. Assim, nada justifica a não recomendação de revisão para um lance como esse, porque assim, é muito pênalti. Não foi pouco pênalti, não. Eu até participei da GETV e falei que foi um pênalti gigantesco. Não teve a intenção de fazer o pênalti, mas a regra não fala em intenção, a regra fala em imprudente. Ele acabou escorregando e com a imprudência que, de acordo com a regra, a falta de atenção, de precaução, ele foi um strike no Tapia. E com impacto tático absurdo, porque o Tapia ainda estava indo para poder tentar dominar a bola. Isso é muito pênalti, assim, nada justifica um árbitro da categoria do Ramon Abate não marcar em campo, e pior ainda, a falta de intervenção do VAR. Eu achei que eu tentando desculpar um pouco o árbitro, eu achei que ele poderia estar com a atenção dividida ali num lance em que acontece muita coisa. O que eu não consigo entender é o VAR, cara. Talvez não consigo mesmo entender. Que não é o caso, né? Nesse lance específico. Ele tá de frente. Tá de frente. Dessa falta de atenção. É uma vergonha o árbitro de campo não dar esse pênalti também. O VAR não pode, entendeu? Eu quero dizer assim, o juiz errar, pode acontecer, errou. Agora, o VAR, cara, não chamar, não tem... Ô, Rizek, mas imagina esse erro sem o VAR. O VAR é uma coisa super nova no futebol. O árbitro de campo não pode não dar esse pênalti. Na posição que ele tá, na condição que ele tá, porque o VAR é uma coisa recente. O Ramon Abate-Abel já pitava antes do VAR. E já era um dos principais árbitros, ele não é novo. Então, assim, olha essa imagem. Olha como ele tá. Olha só a posição dele, a convicção dele de que não é nada. É impressionante. O erro dele é gigante. Eu não me conformo, mais do que o erro dele, eu não me conformo com o VAR não chamar. Porque o VAR você tem razão. Numa sala, olhando com calma, analisando a imagem, com 1000 replays. E aí não tem explicação. Não tem uma posso estar muito equivocado no que eu vou falar agora, mas não tem um sentimento de dar confiança pro árbitro e a tomada de decisão do árbitro, porque às vezes a gente fala, pô, o VAR tá tirando a confiança do árbitro, naquela decisão que o árbitro tomou pro sim ou pro não. Às vezes, nesses casos específicos, será que o VAR não pensou, cara, ele estava próximo do lance, a gente viu, mas aí não bate com as decisões de ontem. É isso. Porque ontem o VAR já foi mega intervencionista, não casa com os jogos de ontem. Mas o que a gente mais discute, basicamente a toda semana aqui, é que o VAR é justamente isso, essa interferência em lances interpretativos, que o árbitro está próximo e que a gente muitas vezes fala aqui, ó, se o árbitro em campo marcar, ok. Se não marcar, tá tudo bem também, porque é um lance de interpretação que muitas vezes a gente divide opinião aqui no nosso debate, e o que é muito salutar, por sinal. Mas esse lance, o VAR foi criado para esse tipo de lance. O VAR foi criado exatamente para esse tipo de lance. Talvez, né, não foi divulgado o áudio, o Ramon Abate pode ter tido um foco que a bola não estava em disputa,
mas a bola está em jogo. A bola está em jogo e tem um impacto enorme, gigantesco na jogada. Isso é muito pênalti, muito pênalti. E o VAR foi criado exatamente para isso. A gente sempre fala da questão da comunicação, do que o árbitro tem que narrar aquilo que ele vê em campo. Cara, você atuando como VAR, o árbitro pode narrar o que ele quiser. Eu vou falar, amigo, recomendo a revisão. Obrigação do VAR chamar. Recomendo a revisão. Olha, mas a bola não está em disputa, a bola está em... Recomendo a revisão. Eu vou falar como VAR, eu vou falar na cabeça do cara, assim, vou encher a cabeça do cara. Assim, ó, não tem tecnicamente, como, ele tem que tô falando chamar. agora de uma virada impressionante de uma força mental do Palmeiras. Boa. Ali era a chance do São Paulo fazer 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. Tornaria a Poderia montanha... liquidar o jogo. Tudo bem, mas aí vamos lá. Nada tira. O São Paulo não pode tomar 3 gols em 40 minutos. Perfeito. Sabe assim, se faz o gol, porque o Palmeiras, o que eu falo do Palmeiras desde o início da temporada, o mental do Palmeiras é algo acima dos demais. E eu não tenho dúvida que se 2-0, se fosse 3-0, o Palmeiras ia correr atrás do resultado da mesma maneira. Iria terminar 3-3 o jogo. Então assim, nada apaga os erros que foram grotescos. Eu acho que o árbitro, ele não só o árbitro, né? Mas o pessoal do VAR, eles precisam pagar por isso. Porque foi realmente feio demais o que aconteceu. Mas nada apaga também o São Paulo tomar 3 gols em 40 minutos. Perfeito. Outro lance capital, quando estava 2-0, foi o pisão do Andreas, né? Vamos dar uma olhada no Marcos Antônio. Logo depois do pênalti. É isso. Vamos dar uma olhada. É isso. Na sequência, uma bola ali, uma disputa no meio do campo, que o árbitro e o VAR pode ter levado em consideração aquele toque que ele teve na bola primeira, mas ele não tem contato pleno. Ele só resvala na bola e ele vem com o pé acima da linha da bola. E essa entrada com a sola da chuteira, atingindo a canela do adversário, com a intensidade dessa falta, isso é jogo busco grave. Não importa o toque na bola antes. Não importa o toque na bola. O toque na bola não exime o jogador de ter a responsabilidade na hora da De novo a disputa. falta de critério. A gente está habituado a ver jogador expulso por muito menos. Sim, o Rigoni foi expulso no meio de semana. No meio de semana numa entrada no Daverson, né? Internacional e Flamengo. O Felipe Luiz, se vocês vão lembrar da imagem, o Felipe Luiz disse assim, ó. Ele falou, acho que ele chega a falar com o árbitro para não expulsar, que não era jogada de expulsão. O próprio Felipe Luiz faz isso. Não é Rafael pra expulsar, Claus, assim. Por exemplo, eu acho bem menos grave aquele lance do Rodinei do que esse. Então, assim, de novo você fica a falta de critério. Exatamente. Do futebol brasileiro. Grande problema. Outro lance E o que que estava 2-0 é na origem do gol do Palmeiras. É isso. O São Paulo reclama de uma falta no Gustavo Gomes. Foi falta? Não, eu entendo que não houve falta quando a bola tá viajando. Desculpa, Débora. Vai te perguntar de novo. Desculpa, meu velho. Mas quando a bola tá viajando, repare que a intenção do Tapia é ir buscar esse contato, né? Ele até deu uma olhadinha antes, ele vai no corpo do Gustavo Gomes para tentar fazer um trabalho de pivô. E no momento ele sobe, ele vai só para tentar atrapalhar a ação do Gustavo Gomes. E esse contato, para mim, ele é absolutamente natural. Diferente se o Tapia já estivesse ali para dominar. O Felipe foi zagueiro, né? Você, Ramon, defensor. Quando o jogador já está posicionado para dominar e o defensor vem e dá aquele tranco e impede, atrapalha o movimento do jogador. Mas da maneira como foi, essa bola viajando, o Tapia já olhando, é que quando a gente vê só essa repetição, a gente tá fechado nesse quadro. Nessa repetição aí você dá a falta do Gustavo Gomes. Fechado nesse quadro, mas você tem que analisar o quadro como um todo. Quando a gente vai só fechado só no quadro, a gente comete erro, como eu cometi ontem no pênalti do Arthur Cabral, vendo só detalhes sem analisar a jogada como um todo e depois eu corrigi. Mas quando a bola tá viajando, o Tapia ele já vai no corpo, ele vai buscar esse contato no Gustavo Gomes e para mim não houve falta. A característica de jogo de cada um também influencia muito na decisão, né? O Tapia gosta desse contato, o Gustavo Gomes também. Então... Caleri, são esses jogadores que o tempo todo estão buscando esse contato e a ação do defensor ali para mim foi absolutamente normal. No início da fase de ataque, mas de uma posse de bola para mim normal ali do Palmeiras. E opinar qual o erro mais grave da rodada. Você quer votar, PC? Cara, eu quero votar, apesar que, olha, eu vou falar que... Tá difícil pra votar, né? Difícil, cara. O pênalti no Tapia tá ganhando disparado. Mas eu acho que pela influência na classificação do campeonato, né? Acho que o erro do Arthur Cabral foi muito grave, né? O pênalti também do Marlon, assim, indefensável. O áudio do VAR foi divulgado e o VAR fala em movimento antinatural. Meu Deus, com aquele braço colado ali no corpo, com todo o cuidado. Antinatural seria no início, como o Denilson falou, né? Com aquele braço levantado, mas na hora do ponto de contato, o braço está na frente do corpo. Não teve nada ali de antinatural, muito pelo contrário, uma posição que justificava pelaquela ação do Marlon.
mas eu fico com esse lance do Tapia, assim, pela influência, assim, claro que todo erro tem uma influência na classificação, mas aí acho para mim, inclusive com mudança de liderança do campeonato, então para mim esse erro do Tapia é o mais grave dessa rodada. E aí, galera, o que você achou de tudo isso? Você concorda com o que disseram PC de Oliveira, Felipe Melo e companhia sobre esse pênalti polêmico? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Aproveite e já deixe o like e se inscreva no canal. Valeu e até a próxima!